Saudações, Tribo de Luz! Estamos iniciando mais um episódio do podcast da Tribo de Luz. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho de um outro olhar que eu resolvi tirar do baú do professor Maurício. Eu consegui aí essa abertura de agenda. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Maurício Ribeiro da Silva, que está aqui conosco, que é coordenador da pós-graduação em comunicação da Unip, além de médium da Tenda Nossa Senhora da Piedade há mais de 20 anos. A gente teve aí alguns episódios aqui no podcast falando um pouco sobre a experiência dele de médium, né? Eu até terminei a última entrevista perguntando assim, como é que você aprendeu tudo isso, né? Porque, de fato, a vivência de terreiro traz uma experiência muito incrível de chão, de pesquisador. Mas Maurício tem outras coisas para compartilhar conosco que são muito especiais. E uma delas é a pesquisa que ele tem sobre religião e mídia, né? E onde que se entrelaça a espetacularização da religião? De que momento a religião ela sai do ambiente sagrado e ela passa a habitar as mídias? Então, seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o meu convite. Eu que agradeço, Carol. E agora eu quero explorar um pouquinho nesse episódio. Para quem não me conhece, eu sou Carol Bandeira e estamos aqui nesse episódio da Tribo de Luz, compartilhando esse universo de liberdade religiosa, cultura de paz, tentando compreender a visão da espiritualidade para além da religião e entender a religião também como um caminho que leva à espiritualidade, né, professor? Sim. E aí, Maurício, conta pra gente um pouco aonde que a religião ela se mistura com a mídia. Olha, essa pergunta é bem legal. A gente pode pensar vamos pensar a partir de Jesus Cristo. Sim. Né? A gente chama de mídia primária, que é o corpo dele, ele próprio, né? Tá. Ele funcionava como mídia da religião. Então ele saía falando com o pescador, com esse aqui e tal, e as pessoas começaram a segui-lo. Então ali tem um princípio, né? Mas a religião vai usar de processo midiático mesmo quando Gutenberg imprime a Bíblia. Percebe? Quer dizer, as religiões, elas usam de processo midiático. Então, o que a mídia faz? Ela faz o ensinamento chegar mais longe. Certo. Né? Mas só uma pausa. Isso vale para os hindus, isso vale para qualquer religião. Percebe? Eu achei interessante você falar isso, que Jesus seria uma mídia, quer dizer, uma mídia que você vai chamar de mídia primária. Isso. A própria pessoa profetizando. Então, a pessoa está ali como instrumento midiático. A própria pessoa é a mídia. Ela é a mídia. Ela é a mídia, interessante naquele isso. caso dele, né? No caso de Jesus então, específico. Até é interessante porque você vai ver assim, ele vai buscando aumentar, tecnicamente, a gente vai falar que o uso da mídia vai buscar o aumento do alcance da mensagem. Certo. Diminuindo o esforço do emissor. Certo. Isso é verdade, está lá no Sermão da Montanha. Sim. Ele vai para a montanha para caber mais gente. Quer dizer, ao invés de ele falar um para um, ele fala para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, ele continua usando o corpo, só que ele aumenta a audiência. Certo. Só que chega uma hora que não dá para aumentar mais a audiência. Então, você começa a escrever, né? Então, quando Paulo e os outros evangélicos, um pouco essa coisa de memória, né? A ideia de evangelho enquanto memória, né? Contar aquela história. Na medida em que aquilo está escrito, aquela história ela alcança outro lugar e outro tempo. Né? Descobrimos os manuscritos do Mar Morto aqui, com 2.000 anos de idade, 3.000 anos de idade, né? Sabe? Sim. Enfim, então o tempo e o espaço eles são amplificados pelo processo midiático. Certo. Então, o que a gente vai ver é que os processos midiáticos vão mudando. E na medida em que eles mudam, o alcance das religiões também muda. Então, aquilo que é escrito, aquilo que era oral vira escrito, aquilo que é escrito vai para a rádio, aquilo que é da rádio vai para a internet, televisão, percebe? Quer dizer, Sim. então o que você está fazendo? Você está aumentando o alcance espacial e também o alcance temporal, porque aquilo que foi gravado há X tempo, a pessoa vai assistir depois. Até essa conversa aqui. Que, aliás, é o que a gente está fazendo, exatamente, eu pensei, é o que nós estamos fazendo aqui nos estúdios da T-Filmes, né? Que é esse espaço maravilhoso aqui em São Caetano do Sul, que a gente tem
gravado o nosso podcast e que precisamos compartilhar, que não é uma exclusividade só nossa, tá? Você que está aí nos assistindo e que quer também ter o seu podcast, pode também gravar aqui nos Estúdios de Filmes, né? Então, a gente usa esse espaço maravilhoso para poder eternizar, né, essa nossa conversa e colocar isso nas plataformas disponíveis para que, com o passar do tempo, né, ao longo do tempo, mais pessoas possam acessar. E vão participar dessa conversa, assistindo essa conversa, em um outro lugar, em uma outra hora, enfim. Do celular, em casa. Não importa onde, como, mas, enfim, fora desse espaço que está o nosso corpo aqui, mídia primária, entendeu? Perfeito. Então esse é um termo técnico, mas essa ideia. Importante. Né? Essa ideia de que há uma amplificação do espaço e do tempo. Então, portanto, a religião, ela acaba se aproveitando, né? Algumas religiões com o intuito de angariar mais fiéis, de proselitismo, de converter. Outras, não. Outras são fechadas, elas não querem necessariamente crescer. Eu gosto de falar, por exemplo, o judaísmo, né? Você só é judeu se você nascer de uma mãe judia. Ele não está interessado em fazer um podcast para trazer você para ser judeu. Pode até ser no sentido de explicar, de você compreender a cultura dele. Percebe? Uhum. Há outras não. Eu quero levar a palavra para converter você para a minha religião. Então, assim, isso é variável. Eu não estou dizendo que é só para isso, mas o livro como um papel de memória, o livro como, enfim, um objeto de referência, quer dizer, cumpre muito papel, né? Uhum. Mas hoje em dia a gente tem muito essa história de consumo, de expandir, seguidores, joinhas, likes. Então, é uma outra lógica que é nova dentro do contexto da religião. Pega a dica aí do professor Maurício, dá um joinha nesse vídeo. É isso aí. Me ajudou. Dá um joinha nesse vídeo, né? Compartilha com as pessoas, se inscreve aqui no nosso canal para que você possa estar, de fato, sendo avisado toda vez que a gente compartilhar um novo vídeo, ou também aqui dentro das plataformas de podcast, você está assinando também para você estar seguindo as nossas atualizações, né? Então vamos lá. E deixar também os seus comentários e estar compartilhando para que a gente possa estar cada vez mais ampliando essa visão, né? Sim. E ampliando essa escuta de mais e mais pessoas que possam estar tendo acesso a esse conhecimento. Mas então Gutenberg imprime a Bíblia. E aí, como é que... Então, o que se processa depois logo disso? Logo depois de Gutenberg imprimir a Bíblia, você tem uma expansão muito grande na Europa do catolicismo, porque também, junto com isso, vai se imprimir a Bíblia na língua vernacular. Então, assim, é difícil você pensar, por exemplo, em reforma protestante sem a Bíblia do Gutenberg, por exemplo, entendeu? Porque o protestantismo, ele é uma religião, né, na sua essência, lá atrás, Lutero e tal. Sim. É um padre lá da periferia do catolicismo, né, que se levanta contra o que estava acontecendo em Roma. Porque tinha algo escrito que dizia que era diferente. Porque tinha algo escrito que é diferente da prática do outro, percebe? Perfeito. Né? Então, assim, a mídia, ela leva a coisa e muitas vezes você perde o controle. Uhum. Há uma tentativa de controlar. O Conselho de Nicéia, lá atrás, Constantino instaura a Igreja Católica, fala, esses são os livros, o Evangelho, esses são apócrifos, não pode. Percebe? Quer dizer, Sim. então você constrói crenças, você modifica raciocínios e etc e tal, e leva aquilo para um determinado lugar. Então, o que me parece importante, quando a gente pensa a relação entre religião e mídia, é entender que a mídia ela é um sincronizador social, então ela tende a uma determinada uniformização, né? Então, aquele culto que era lá de casa, da minha família, pensando nos primeiros cristãos, por exemplo, né? Que acontecia aquele grupinho e etc e tal, na hora que vira livro, vira ensinamento, aí você tem um padrão externo que começa a impor a todos aquele mesmo padrão. Perfeito. Né? Então, assim, quanto mais ele dissemina, menor a ecologia, né? A diversidade dos cultos, porque eles vão tendendo a se uniformizar. Sim. E aquela vertente, ela começa a brigar por hegemonia em relação às outras.
Percebe? Perfeito. Então, assim, a minha é melhor que a sua. Sim. Percebe? Então, assim, esta lógica é que a gente tem que estar atento, né? Que a mídia, ela tende, ela tem essa tendência. Não é que ela faz, mas ela pode instaurar essa tendência. Porque ela vai, digamos assim, massificando uma determinada ideia e a proporção que você fala muitas vezes aquilo, né? Tem até um ditado que diz que um erro ou uma mentira contado muitas vezes se torna verdade, né? A gente pode até pensar em exemplo prático. Sim. Quer ver? Quando a gente olha a Umbanda e as religiões neopentecostais, Sim. a gente vai... olha que interessante essa história. A gente vive numa sociedade católica. Sim. Então, a dimensão do preconceito a gente não pode apagar. Mas na década de 40, se eu não me engano, início da década de 40, o Davi Miranda, que é o fundador da Igreja Brasil para Cristo, ele cria um programa na rádio chamado Brasil para Cristo. E ele começa a fazer os seus cultos e as suas preleções pela rádio, pelo programa. Eu já falei que eu sou péssimo de data, memória, tá? Mas Sim, enfim. não tem problema. 1930 e alguma coisa, Sim. começa o programa, se não me engano, em Salvador, que lida com as religiões de matriz africana. Só que não pode tratar de religião de matriz africana na rádio, porque tem intolerância. Naquela época. Sim. Naquela época não podia de jeito nenhum. Então, a pegada passa a ser toques de terreiro. Então, vai pro tambor, vai tal. Um pouco naquela onda, né? Que a gente vê a emergência do samba, a emergência do forró. Uma coisa mais pela via do regional, folclore. cultura, etc. e tal, né? Sim. Então, isso vai caminhando. E década de 60, se não me engano, Átila Nunes, no Rio de Janeiro, tem um programa sobre Umbanda também. Se não me engano, chamava Melodias de Terreiro, alguma coisa assim, percebe? Quer dizer, então, enquanto isso vai, essas duas religiões que são, esses dois grupos religiosos, não duas religiões, Sim. né? Esses dois grupos religiosos, eles são estigmatizados pelaquela maioria católica, né? Sim. Esse aí é crente. Sim. Esse aí é macumbeiro. Sim. Percebe? Sim, então, ficam os extremos. Um tem mais visibilidade e outro tem menos, né? Um pode aparecer e o outro não pode, ele tem que se escamotear. Mas os dois estão na rádio. Até hoje, se não me engano, a Rádio USP tem um programa. O Samba Pede Passagem, que trabalha com essa cultura e tal. Nem sei se tem, mas tinha um programa famoso aqui em São Paulo. O Babalô Ronaldo Linares também teve o programa. Radialista, né? Teve o programa também no Cair dos Búzios, por muitos anos na TV, na Rádio Cacique, de São Caetano e tal. Exatamente, né? Então, enfim, quer dizer, com menor visibilidade, a gente vai ver o seguinte, que até a década de 60, as religiões de matriz africana não podiam aparecer, mas elas começam a ter alguma visibilidade e passam a ter algum valor. A gente vai ver que a cultura começa a assumir isso de alguma forma, né? Os afro-sambas lá do Baden-Powell e Vinícius, Clara Nunes na década de 70. Então, quando a gente pega Ronaldo Linares, a gente já vai ver que já tem um ambiente de maior aceitação. Isso. Então, portanto, um programa como o dele já tem espaço. Isso. Né? O que acontece é que chega na década de 90, os neopentecostais, eles usam desse processo midiático e entram para a televisão. Aí compram concessões. Eles começam alugando. Alugando as concessões. Né, alugando o horário e tal, da mesma forma que se fazia na rádio. Exato. Né? E aí se aumenta o alcance territorial, porque a rádio ela sempre tem uma dimensão local. Sim. Uma emissora de televisão é regional, quando não nacional. Exato. Né? Então, aí você começa a ter uma lógica de visibilidade e conversão. Então, o que a gente começa a ver? Esses grupos que estão na televisão, eles começam a se expandir. Né? E aí você vê, ao mesmo tempo, uma contra-ação da Igreja Católica, aí aparece Padre Marcelo,
Padre Fábio de Mello, Reginaldo Manzotti, enfim, quer dizer, Sim. essa coisa toda, né? Esse público começa a criar uma série de demandas, então a roupa para evangélica, a música gospel, aí o gospel vai crescendo, aí vem o gospel sertanejo, gospel isso, gospel aquilo, percebe? Sim. Quer dizer, aquilo começa a virar um processo em que a religião passa a ser mais um tema. Um pano de fundo. Um pano de fundo desse contexto, porque vira uma indústria. Exato. No final, né? o cara tá muito mais interessado no show do que a louvar Jesus, né? O cara eu não, quanto pesquisador, eu não vou me meter nisso. Mas assim, o que acontece? Vira um negócio. Então, assim, vira um business. Porque mídia, no tempo presente, é negócio. Sim. Esse é o ponto. Porque a lógica, qual que é? Sim. A lógica é, se você clicou nesse determinado assunto, né? Isso acontece comigo, com você. Sim. Eu estou no Facebook. Aí uma coisa me chamou a atenção. Eu clico naquilo, eu começo a ver mais coisas daquilo. Isso, né? O robozinho já te identifica. E você tem um interesse naquele negócio. Isso, então, se eu fiz uma procura na internet de vela, né? De repente começa a aparecer propaganda para mim. Por quê? Porque a rede funciona assim. Ela ganha Exato. pelo clique que eu dou naquilo que ela me oferece. Exato. Tá certo? Então, por trás de tudo, mesmo que o sujeito tenha crença e fé, o processo é um processo de capitalização. Sim. Né? Que ele se funda. Se eu tiver mais visibilidade, eu vou ter mais seguidores, mais likes, mais engajamento, mais visão, mais propaganda associada a isso e, portanto, mais remuneração. Perfeito. Então, quer dizer, isso tudo começa a se juntar, né? E nesse processo, o que a gente vê? Na década de 90 tem um descolamento da Umbanda e os neopentecostais, né? Que eles estavam na rádio. Só que esses vão para a televisão. Quando eles vão para a televisão, eles explodem. Sim. E eles ganham volume, ganham, enfim, espaço, né? E a Umbanda fica lá no seu espacinho. Ela não consegue ir para a rádio, para a televisão. Ela não consegue ganhar a escala. Então, o que acaba acontecendo que muda o cenário um pouco é a internet. Isso, porque aí você tem... Por que não sai da rádio e vai para a televisão? Porque o custo de produzir televisão é muito alto. Sim. Então, aquele sujeito da Umbanda, né, ele não tinha... Porque a Umbanda, vamos lembrar, ela é atomizada. Cada casa é sua casa. Sim. Né? Então, eu não lidero a sua casa, você não lidera a minha casa. Cada núcleo tem seu chefe. Então, se eu estou na rádio, né? Se eu estou na rádio, isso não significa que você me siga no sentido de você me sustentar. Sim. Agora, na lógica neopentecostal, lá na década de 90, quando eu estava na rádio, eu criava um seguidor que me pagava o dízimo. Sim. Então isso vai ganhando escala. Eu começo a gerar dinheiro suficiente para produzir um programa de televisão. E isso gera mais dinheiro. Sim. Com a queda do custo de produção na internet, a gente começa a ver um bandista produzindo. Isso, que aliás temos muitos canais excelentes de Umbanda aqui, muitos sacerdotes, professores, enfim, de diversos segmentos, né? Não só da Umbanda, de outras religiões também. Mas veja, isso cria um espaço. Só um minutinho, Carol. Sim. Na medida em que entra dentro da lógica, sim. Qual é a lógica? A lógica é de criar seguidor. Sim. Então, a Umbanda nunca foi uma religião que você vê alguém passando na porta, bate na tua porta e fala, eu queria dar a palavra de Ogum para você hoje. Ah, boa! Né? Você não via isso. É verdade. Né? Trouxe uma mensagem de tranca-rua para você. Isso, né? não tem. Hoje eu acordei, senti... Hoje eu tive uma inspiração, Iansã mandou passar aqui, que os ventos trouxeram um negócio para você. Então, esse tipo de coisa não acontecia. Né? Esse tipo de coisa não acontecia. Sim. Só que eu começo a ter que gerar seguidor. Certo. Então, para eu gerar seguidor, a lógica do engajamento é eu vender produto. Sim. E que produto? Sim. É o livro, é o curso, mas é a ideia do ensinamento. Sim. Então, na verdade, você está vendendo conteúdo. Você está vendendo conteúdo. Agora, me permita uma pausa.
A gente está falando de mediatização. Tem um momento em que essa mediatização, ela se torna uma espetacularização. Que seria um processo exacerbado aí para você vender mais. Seria isso? Então, você está lidando com duas coisas que a gente precisa separar. Vamos né? falar os conceitos. Então, assim, mediatização é quando o processo, que é um processo da vida, da cultura, da sociedade, ele passa a ocorrer no campo midiático. Certo. Então, por exemplo, a gente pode falar mediatização da educação quando você olha o EAD, por exemplo. Sai da escola, né? Quer dizer, onde acontece? Certo. O sistema bancário, ele é completamente mediatizado. Entendi. Você não vai mais na agência. Tudo Você nem online sabe agora. quem é o gerente, Perfeito. né? Percebe? Então, assim, isso é mediatização. Então, quando Certo. você fala mediatização da religião, é uma religião que acontece na mídia. Na mídia. Então, Perfeito. no culto evangélico, isso é bastante plausível, né? Porque não tem, por exemplo, o problema do catolicismo com a mediatização. Você consegue assistir uma missa, mas você não consegue comungar. Cadê a hóstia pela online? Abra a boca e receba a hóstia virtual. Percebe? Tem um problema aí? Difícil, Tem um problema? É. Como não tem isso no culto evangélico, é mais fácil mediatizar e, portanto, ganhar escala, Entendi. né? Então, essa é uma coisa. Tá. A espetacularização é um fenômeno que ocorre na sociedade como um todo, que está associado ao processo de mediatização, Sim. que é, quanto maior a visibilidade, maior o engajamento. Então, veja, de um tempo para cá, a gente começa a ver políticos, por exemplo, que eram artistas, jogadores de futebol, o cara se candidata, ele é eleito. Sim. É muito Porque mais... ele tá na mídia. Porque ele está na mídia. Porque ele é conhecido. Não quer dizer que ele tenha qualquer habilidade no meio, Não quer dizer. qualquer compreensão Percebe? dos problemas sociais para se tornar um gestor público. Então, o que eu estou dizendo? Quer dizer, ele está no centro do espetáculo, Perfeito. né? Então, ele ganha confiabilidade. E assim a coisa vai. Então, a espetacularização é associada a essa ideia de você ter grande visibilidade para algum fenômeno que, uma vez estabelecido, se dissemina muito fortemente no espaço e no tempo. Então, o último exemplo, acho que fica claro. Esse eu falo com os alunos, até escrevi num texto isso. Na Copa do Mundo, o Corinthians fez um estádio. Sim. Que é projetado para 40 mil pessoas. Aí a FIFA dizia que para a Copa do Mundo tinha que ter pelo menos 60 mil pessoas. Então eles fizeram uma arquibancada móvel, etc. e tal, e o estádio tinha lá 60 mil pessoas. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: o estádio tem 60 mil pessoas, mas aquela abertura de Copa do Mundo foi vista por 4 bilhões de pessoas. Nossa Senhora. Para quem que aquele estádio foi projetado? Para aquelas pessoas que estão lá ou para 4 bilhões? Para 4 bilhões. Percebe? Lógico. Então, o que a gente começa a ver com os espaços de arquitetura, por exemplo? Eles vão se tornando cada vez mais estrambólicos, assim, porque uma casinha normal ninguém vê. Que, aliás, muita gente não sabe, mas você é arquiteto também, de formação. Entendeu? Sim. Então, assim, uma casinha, quem é que vai ver uma casinha? Né? Mas eu quero ver o espetáculo, eu quero ver o pôr do sol, o maior, não sei o que, a luz. Então, enfim, agora, né? Eurocopa, tal, aí show da Beyoncé, luz, não sei, Beyoncé não, Luz, câmera, ação. não foi Beyoncé, foi a Shakira. Shakira. Né? Então, show da Shakira, aí luz, aí fumaça, não sei o que, avião passa. Quer dizer, tudo vira um espetáculo, né? Porque a lógica midiática eu tenho que dar visibilidade o tempo inteiro, senão o cara muda de canal. Ele para de assistir. Então eu tenho que bombar. E aí o que acontece com banda? O que acontece com banda é que há uma dissociação. Começa a haver uma dissociação entre o culto do terreiro. Lembra lá o Jesus, a família, não sei o quê? Sim. E vai ganhando mídia. Então, assim, a característica dessa mídia é eu poder encontrar o comportamento daqueles que me viram. Então, por exemplo, você tem um canal aqui, né?
tem o CEO lá, CEO, né? Que é o monitor desse canal. Então, você vai conseguir ver em que momento você teve mais like, em que momento você teve menos like, de uma conversa de 1 hora, 40 minutos. Sim. Então, esse assunto pegou mais. Uhum. Depois que começou a tratar desse... Enquanto teve esse assunto, mais gente assistiu. Sim. Nesse assunto, menos gente assistiu. Claro. Então, eu começo a falar aquilo que me traz mais seguidores, não aquilo que eu tenho que falar. Perfeito. Então veja... Termina sendo um jogo de audiência, né? Um jogo de audiência. É um jogo de audiência, e não exatamente a pessoa estando preocupada com aquilo que é importante informar a população. Não estou dizendo que todos são assim, eu estou falando a lógica do processo midiático, entendeu? Como um todo. Como Perfeito. um todo. Então, na medida em que você começa a jogar com isso e aquilo, Sim. né? Você vai desvinculando daquilo que está lá. Isso é até uma coisa interessante, o porquê que o nosso canal já tem tantos anos e não tem tantos seguidores assim, né? Porque eu, como jornalista, sempre tive a preocupação de dizer, eu não vou me vender à mídia, nem que a mídia seja minha própria, né? Eu tenho que falar aquilo que eu acredito que vai transformar a vida das pessoas. E eu não vou falar simplesmente porque é um conhecimento ótimo que dá ibope. Exato. Várias pessoas já me disseram, por que você não bota tal e tal assunto? Eu não vou botar. Sim. Né? Por exemplo, as pessoas me conhecem como sacerdotisa de Umbanda. Por que você não mostra o seu terreiro no canal? Por que você não mostra seus rituais no canal? Ia ser ótimo, né? Mostrar uma firmeza de Exu. Opa, que delícia, todo mundo quer ver. Eu não vou mostrar, porque não é o meu interesse, né? Exatamente. O canal aqui tem outro propósito, que é o propósito realmente de despertar a consciência, de trazer assuntos de valor, assuntos que verdadeiramente possam engrandecer a vida daquele que está ouvindo e assistindo, né? E aí não é o que acontece, na verdade, com muitos e muitos canais que estão voltados especificamente para gerar audiência. Exatamente. E aí o que acontece com a religião? Então, o que acontece com a religião é que você começa a gerar desvios, né? Então, vamos olhar lá para os neopentecostais e os pentecostais. Uhum. Eles começam a falar, não, peraí, isso aí não é assim, você está deturpando a religião, começa a ter uma briga. Sim. Né? Quer dizer, da tradição com essa suposta modernidade, né? E é o mesmo que está acontecendo agora com banda. Então, você vê, aqui gira online, isso, aquilo, enfim, né? Essa tem uma questão que vale a pena a gente conversar. Mas assim, você pode frequentar meu terreiro online, você vê isso, vê aqui, tudo online. O que acaba acontecendo que o cara lá da tradição fala, né? Então vamos pegar esse exemplo. Até recebemos outro dia uma mensagem de uma moça que estava na França, querendo participar de uma sessão da Tenda da Piedade online. Então, a gente falou que não fazia, etc. Mas por que não faz? Na primeira conversa que a gente teve, a gente falou de como era a gira. Da limpeza do terreno, da descarga, etc. e tal. Né? Sim. Então, quando eu descarrego o meu terreiro, eu estou criando um portal protegido para que aquilo aconteça. Sim. A casa da pessoa, esse portal se estende para lá, ele vai pela mídia. Então tem um amigo, o Beto Klein, que ele é evangélico, né? E ele foi o primeiro que chamou a atenção para isso. Ele fez uma análise de uma fala do pastor R.R. Soares. Isso já faz uns 20 anos. Ele falou o seguinte, olha, meu pai pega um copo d'água e coloca diante da televisão porque o pastor vai benzer. Aí ele bebe água benta. Só que meu pai não sabe que o programa é passado às 8 da noite, mas ele foi gravado às 4 da tarde. Então a gente tem que pensar algumas coisas aqui. Primeiro, é que a bênção ela é capturada pelo aparelho eletrônico, transmitida pela onda eletromagnética, convertida pela televisão e transmitida para o copo. Primeiro você tem que pensar nisso. Quer dizer, o meio é capaz de capturar a bênção e levar ela embora? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Interessantíssima. Segunda pergunta que ele faz. O meio, se foi gravado antes e aparece depois, significa que lá no videotape da época, né, ou no HD hoje, ou na nuvem, não importa, eu consigo conservar a bênção, porque ela foi... Eu fiz a bênção agora.
Sim. Só que você só vai assistir daqui a 4 horas. Ou daqui a 4 dias. Então a bênção está guardada aqui para ser transmitida para você lá ao vivo. Isso. Tá certo? Essa é a segunda pergunta que ele faz. A mídia é capaz de guardar a bênção? Boa. A terceira pergunta que ele faz é a seguinte. Bom, se eu gravei e na emissão eu benzi, eu posso reproduzir quantas vezes eu quiser. Cada vez que eu reproduzir, eu estou criando uma bênção nova. Quer dizer, ela tem reprodutibilidade, a bênção. 4 bilhões de views, 4 bilhões de bênçãos. Então, cada vez que eu quiser uma bênção, eu assisto aquele programa de novo. Boa. Percebe? Ainda pode se perpetuar a bênção, a mesma bênção várias vezes. Veja, olha só que louco que é isso. Quando a gente começa a olhar para o meio, você começa a pensar, peraí, o que acontece no meio do caminho? O espírito, ele vai lá, eu não tenho dúvida. Mas eu assistindo online, eu participo, quer dizer, isso é uma fantasia. Seria um efeito placebo, sim? Tipo, o sujeito está ali... Não sei, eu não estou dizendo que o espírito não vá. Eu já vi gente narrando que o padre estava dando a bênção, que falou da rosa e que a pessoa viu a rosa dentro do copo. Se materializou na casa dela, né? Que seja, mas assim, o que eu estou dizendo é, não o meio... Se você acreditar que o meio não existe, né? Quer dizer, eu estou na missa, é esquecer que tem um monte de fio, que tem edição, que tem iluminação, que tem todo um processo de preparação para aquilo que você está vendo. E o que você está vendo é uma imagem reproduzida, você, né? Falou a Ti Produções, não falou? Sim, Ti Filmes aqui, Filmes, o estúdio que a gente está. Então, ó, tem uma lâmpada aqui, tem um negócio aqui, tem o Jean, tá lá na câmera, microfone, edita, corta, enfim, tem tudo isso. Não é? Todo um time. Então, todo um time trabalhando para que aquele resultado aconteça com você. E qual que é o resultado? Assista mais uma vez, assista o próximo episódio, veja tal coisa, dê um joinha porque você está me monetizando. E quando não, compre aqui um produto assim, assim, assado. Entendeu? Então, assim, a religião, ela deixa de ser o elemento central. E o processo... ele não se diferencia de maquiagem, ele não se diferencia de moda, ele não se diferencia de nada. Ou seja, a religião se torna um produto. Ela se torna um produto. Ela se torna um produto. Por isso que você vende. Às vezes, não, mas eu não vendo. Você vende ideias. Sim. Então, na medida em que eu tenho 1 milhão de seguidores... esse 1 milhão de seguidores, ele vai lá para o terreiro e começa, por que isso é feito assim? O cara lá, porque mídia, ela tem uma ideia de autoridade. Sim, ela influencia, né? Entende? Ela tem um peso. Aquele que aparece na mídia, ele socialmente, a gente fala que ele agrega capital simbólico. Então, se estão entrevistando esse cara, é porque ele deve saber alguma coisa, não entrevistaria a mim. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu falo determinada coisa, por isso que toda hora eu falei aqui, isso é na tenda da piedade, no seu terreiro é outra coisa. Vale o que está escrito lá, não o que está escrito aqui. Vale o que o seu pai de santo lhe disse. Vale o que sua tradição ensinou. O médio, o dirigente, exato, o padre, não importa, quer dizer, tá lá. Seu dirigente. Né? Tá lá. Siga a sua guiança. Exato, tá lá, siga entendeu? A sua guiança. Quem sou eu para dizer aquilo que você deve fazer aí? Mas começa um conjunto de explicações que não necessariamente são aquelas explicações que estão lá no terreiro. Uhum. Quem está certo? Percebe? Então aí você começa essa guerra, né? Sim. Entre a tradição e esse processo midiático. Uhum. Enfim. Agora, quando a gente vai para chão de terreiro, voltando agora, né? Depois que eu peguei esse gancho de buscar seu baú de médium aí, de babá de Umbanda, hoje a gente está falando aqui você como pesquisador e professor, mas não posso deixar de explorar mais uma vez um pouquinho essa oportunidade, né? A gente vai para o chão de terreiro, a gente tem experiências sensoriais, né? Sim. É o cheiro da defumação, Aí você vai ter a porta da especularização. A sinestesia. Sim. Você sentir o abraço do guia, né? O fumo do preto velho. E aí, de repente, eu vou passar isso tudo para você online. Como é que fica? Então, aí você tem que pensar que tudo tem uma produção, né?
Então eu ponho a câmera no lugar certo, com a luz certa para fazer a fumaça, tal, assim, assado. Uma luz em cima da vela para dar um efeito Para dar um mais efeito mais emocionante. percebe? Né? Vira cinema, né? Então vamos deslocar para um outro fenômeno que todo mundo vai entender, né? Hoje a gente tem uma profusão de programas de culinária na televisão, né? E muitos deles, assim, você vai tentar fazer em casa, é um desastre. Não é só porque você não sabe fazer. É porque você não tem ingrediente, você não tem a panela, você não tem... Então por que aquele... Porque MasterChef, por exemplo, não é um programa de receita. Sim. Mas é um programa que você vê o prato pronto e fala, nossa, que maravilha, ou não, que horror, esse cara tem que ir embora. Ou então Percebe? você fala assim, eu também vou fazer. Cara, muito legal esse comparativo. Você literalmente, naquele programa, você fala aquela coisa de estou comendo com os olhos. Sim. Então, isso é espetacularização. Sim. Quer dizer, é uma coisa que sobrevaloriza o seu olhar e desvaloriza todo o resto do seu corpo. Sim. Então, ou seja, é difícil pensar que, mesmo que eu esteja aqui numa consulta online, né, numa gira online, do outro lado o Preto Velho está falando comigo. O que esse processo diz é que o que importa é a palavra dele. E não tudo que acontece naquele ambiente, a vibração que você sente. Isso. Percebe? Sim. Quer dizer, existem inúmeras outras coisas que não acontecem. Então, por exemplo, olha, um último exemplo. A gente vê Foz do Iguaçu, nas cataratas. É maravilhoso. Tá. Bem maravilhoso. Eu sempre quis ir para as cataratas. Assim, desde criança. Que eu vi aquilo, e etc, etc. Eu tive a oportunidade de ir uma vez. E não foi tão legal quanto no vídeo? Olha... Como é que foi? É indescritível estar diante daquela cachoeira. Porque é tanta água. Eu saí de lá, assim, quando estava chegando, tem os vendedores, olha, compra capa de chuva. Tal. Então eu comprei a capa de chuva para não me molhar. Que capa de chuva, cara? É muita água. É muita água. Sim. Então, assim, não tem capa de chuva que dê conta. Eu tinha que ir com um escafandro, assim, para não me molhar, entendeu? Sim. Então assim, é muita água. Eu saí de lá completamente descarregado. Não precisou a água bater na minha cabeça. Só pela vibração do local. Só a vibração daquele lugar. Incrível. É muita energia. Sim. Entendeu? Então, assim, sabe aquela experiência ao contrário? Você vai para Fernando de Noronha e tem aquele pôr do sol com aquela água, você tira uma foto, aí você chega em casa e fala, cara, mas essa foto não é igual aquela foto que o cara aquilo que eu vi é muito melhor do que isso aqui. Sim. Entendeu? Então, ou seja, mas você que vê a foto minha naquele lugar, você fala, nossa, que legal! Porque você não tem aquela experiência que eu tive. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a mídia, essa mediatização de internet, ela reduz a experiência. Ela reduz a complexidade da experiência. Sim. Entendeu? Sim. Não, olha só. Isso. Não, o que você falou aí da experiência da comida, eu achei sensacional. Porque imagina o seguinte, é como você falou, por que a comida que a gente faz em casa não fica igual a do MasterChef, não sei o que a gente assiste? O cara tá lá com um mega fogão maravilhoso, que tem a temperatura certa. Então ele vai botar o fogão a 180 graus. 100 graus. 100 graus, a não sei quantos graus, né? Aí ele tem o negócio batedor lá específico do ovo. E ele vai bater o ovo e o ovo fica naquela neve maravilhosa e tal. Aí você, na sua casa, com o garfinho no prato, exato, vai bater a neve do ovo. E aí você fica lá batendo. E aí, pô, mas minha neve não ficou tão legal quanto aquele do cara. Não, aí depois eu vou botar no meu fogão, que é um fogão simples, popular, que não tem temperatura nenhuma. Risquei meu fósforozinho básico, acendi meu fogão. Aí meu negócio ficou quente, solado, em cima queimado, não sei o que lá, né? Pô, mas teoricamente eu segui aquela receita. Sim. Eu botei aquela quantidade de farinha, eu botei aquela quantidade de óleo. Se agora a gente pegar esse comparativo com as práticas
do meio umbandista, que são essencialmente ritualísticas, onde você tem ali a magia de cada elemento e a preparação do espaço, né? Como você falou. Então, No espaço do médio com o guia presente. com o guia presente, né? Então você tem um espaço que foi preparado, como você contou lá pra gente naquele primeiro episódio, né? De como que a tenda Nossa Senhora da Piedade prepara, né? Todo o espaço, que nem é só o local do terreiro em si, mas o terreno ao redor. Aí o sujeito tá lá com a casa dele completamente obsediada, né? Ele tem lá na casa dele, sei lá, o marido que é alcoólatra, o filho que usa droga, não sei o que lá, não, mas eu sou latindo. o cachorro latino, a vizinha mandingueira que tá ali com raiva dela, né, fazendo um bocado de coisa pra ela. Ela acabou de brigar com a mãe, mas eu tenho meu santo, porque afinal de contas, eu descobri num jogo online quem era o guia da minha cabeça, né? Eu sonhei que o meu guia é aquele guia tal que me deu o nome, né? Muita gente já chegou pra mim e fez assim, não, porque meu caboclo é 7 flechas, como é que você sabe? Não, eu sonhei, ele me disse que era. Pronto, você incorporou ele alguma vez? Não. Você viu ele? Não. Ou então, a pessoa que chega no terreiro e fala assim, eu descobri que eu tô fazendo uma oferenda pra Exu Capa Preta, porque é meu Exu. Quem te falou? Um terreiro que eu fui, o guia falou que ele era meu Exu. Quer dizer, a pessoa nunca teve contato com aquele Exu, nunca teve contato com aquele guia, mas ela tem certeza. Aí ela vai para casa, naquele campo completamente obsediado, de difícil energia, né? Cada um com sua frequência. A sogra ainda tá dormindo lá na casa dela, né? Para melhorar a situação. Todo aquele ambiente, aí ela agora vai confiar no Exu que disseram para ela que ela tem. Ela vai fazer o ritual pro guia, que ela acha que é o dela, porque ela sonhou, né? E ela vai usar aqueles elementos que é equivalente ao fogão, né? Que não tem ali a medição de coisa. Sim. E ela vai pegar, então, a panela de improviso ali. Você quer macerar? Não precisa ser num pote virgem, não. Você pode macerar na panela mesmo. Aí aquela panela que ela já cozinhou galinha, carne, fez um bocado de xixi de bofe ali. Ela vai pegar aquela mesma panela e vai agora pegar a erva, que é super sutil, com o corpo dela completamente sujo, obsediada, sem uma assistência. E ela vai fazer aquele banho. Aquele banho vai ter o mesmo poder daquele outro que é feito lá no terreiro? Milagre acontece, né? Milagres acontecem. Mas, enfim, a questão toda me parece que você começa a ter um descolamento, né? Entre o papel do médium e do terreiro e aquilo que acontece online, né? Porque, assim, se eu estou no terreiro, eu recebo você, eu quero que você saia bem. Uhum. Na mídia online, eu não quero que você saia mal e etc e tal, mas o que eu quero mesmo é o like. Uhum. Uhum. Percebe? Sim. Então, assim, começa a haver 2 processos que correm em paralelo. Sim. Esses processos, eles não necessariamente são conflituosos. Isso. Mas a gente tem que sempre pensar que eles podem ser. Sim. Né? E aí a gente vê que tem uma outra consequência, né? A gente começa a ver uma profusão de cursos. Uhum. Então, de novo, tenda da piedade, né? É dito que o médium tem que estudar, porque quanto mais ele conhecer, melhor o guia se apropria dos conhecimentos dele para fazer o seu trabalho. Tá certo? Uhum. Entretanto, é vedado que eu, Maurício, diga a você, tome um banho de tal coisa. Uhum. Que não sou eu. Eu não tenho... Lembra? Eu estou no plano da Terra. Quem sou eu para conseguir ver o problema da sua coroa? E eu não vejo. Uhum. Então, quando a gente começa a lidar com curso de magia disso, curso de magia daquilo, na verdade, esse curso é para o médium. Uhum. Não seria o guia que deveria fazer a magia? Essa é a pergunta. Interessante. Entendeu? Fica aí a reflexão, o que é que vocês acham? Né? Não seria? Coloca aí nos comentários. Não seria o guia fazendo a magia? Sim. Entendeu? Então, assim, na hora que eu começo a ter autonomia, porque se eu tenho conhecimento, eu tenho autonomia. Perfeito. Autonomia significa eu posso fazer sem o guia. Sim. Mas no meu terreiro isso não acontece. As pessoas que eu ensinei, ok, mas você está pondo na internet. O cara que está lá, na ponta, assistindo, ele vai saber que ele não pode fazer aquilo? Você não sabe o nível de consciência da audiência, né? Exato. Quer dizer, até aquele porque cara... está posto para todos. Vamos voltar lá atrás.
Zélio de Moraes falou assim, eu sou responsável por tudo que acontece no meu terreiro. Exato. Se alguém está com um obsessor dando consulta, eu sou responsável. Então, eu não posso permitir que isso aconteça. Perfeito. Então, na medida em que você ensina, as consequências daquilo que você ensina estão postas. E é dado àquele que ensina a E responsabilidade é dado disso. àquele que ensina a responsabilidade disso. Perfeito. Percebe? Então, assim, o que a gente começa a ver, então, né? E eu não estou falando agora da entidade, não é a entidade, mas é o tema. É importante separar uma coisa da outra. Isso. A gente vê que Exu, ele brota na esteira de Exu do Ouro. Então, o que é esse? Não estou falando do Exu do Ouro, essa entidade. Sim. O que é esse tema? Sim. Esse tema está para a Umbanda aquilo que a gente vê nos programas neopentecostais. Cara, estamos numa crise financeira, as pessoas endividadas, com problema, o ouro, Exu do Ouro vai cuidar da sua vida, da sua prosperidade. Olha essa mensagem. Se não é muito parecida. Não é a mesma mensagem que está do lado de lá? Sim. Sim. Percebe? Então, assim, lá fala, foi Deus que me deu. Sim. Aqui fala, foi Exu que me deu. Quem que tá... Essa mensagem, ela não é dos evangélicos. Sim. Essa mensagem não é da Umbanda. Essa mensagem é do processo midiático. Entendi. Gerando consumidor, Sim. compra, processo. Sim. E há um deslocamento da ideia de prosperidade. Isso se chama, né, no campo evangélico, da teologia da prosperidade. Sim. Né? Então, o que a gente está percebendo é que os mesmos elementos da teologia da prosperidade estão presentes na Umbanda. Sim. Então, não é uma questão evangélica. O que eles têm em comum? Processo midiático. Perfeito. E muito interessante, Maurício, isso que você tem trazido aqui para nós, né? Vale dizer, deixar muito claro aqui, que nós não somos contra nada disso. Muito pelo contrário, somos estudantes. Eu sou estudante, você é professor, né? Você é um pesquisador, professor dessas questões, né? A gente compreender o que a mídia faz e o papel dela nos liberta de um processo. Exatamente. Que a gente se torne escravo dessa mediatização. Exatamente. Né? O objetivo da gente falar de mediatização e falar de religião é a gente ter clareza de qual é o papel da religião, qual é a importância da mediatização na divulgação dessa religião e até que ponto essa mediatização ela rouba o cenário de uma experiência mais profunda no campo religioso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Se ela está sendo vivida no campo midiático, ela não está sendo plenamente vivida no campo religioso. Exatamente. E aí eu quero realmente trazer, né? Nosso tempo já está quase chegando ao fim. Infelizmente, né? Eu acho que eu tinha que fazer um contrato com a sua agenda, professor Maurício, para a gente ter você aqui pelo menos uma vez no mês conosco, porque realmente é muito assunto, é muito bacana. Eu quero te agradecer imensamente, né? De estar aqui mais uma vez, mas deixar muito claro assim, eu tenho recebido, né? Muitas pessoas que lá no templo, né? Eu sou a dirigente da Casa de Tupinambá e nós recebemos lá diversas pessoas pedindo socorro. Socorro espiritual fruto de uma experiência mal vivida na mídia. Eu aprendi a fazer um assentamento para Exu na internet. Eu fiz um assentamento para Exu na minha casa. E depois que eu fiz esse assentamento, está dando tudo errado. Está tudo atravancado, né? Eu já tive, inclusive, você falou essa coisa de que você recebeu uma solicitação de uma pessoa da França. Interessante que eu faço aconselhamento espiritual, né? Que é meu trabalho terapêutico, que não tem nada a ver com a religião. Independente da religião, as dificuldades da pessoa e tal. E nesse aconselhamento eu atendi uma pessoa no sul da França que estava com um problema gravíssimo, que ela tinha um assentamento de Exu na casa dela, não sei o que lá, e que o Exu ameaçava ela. Aí eu disse assim, abre o vídeo aí, mostra o assentamento aí. Me mostra aí agora, né? E pelo vídeo eu desfiz todo o assentamento. Eu tenho medo, não tem medo não. Você vai desfazer e agora, isso aí não tem valor nenhum, bora, levanta. Né? E eu desfiz o assentamento pelo vídeo, porque assim, a pessoa faz uma coisa sem nenhum fundamento. É a autonomia que eu falei. Ela vai buscar uma autonomia e no final ela não dá conta. Sim. Né? Então eu desejo que esse diálogo aqui seja de verdade para despertar a mente, que é um objetivo da Tribo de Luz, é a expansão de consciência. O que é a expansão da nossa consciência? É quando a gente compreende para além da visão. Uma vez você trouxe aqui, não lembro em qual entrevista, falando do guia que vê
para além do Exu, né? Sim. O Exu está aqui na visão corpo a corpo e de repente o preto velho, o caboclo, ele está mais além, então ele é capaz de ver a ilha ali adiante, né? Sim. Teve uma entrevista aqui no canal Sim. que você falou sobre isso. Então, assim, quando a gente tem essa visão além, a gente expande a nossa consciência e a gente passa a ter a religião como um caminho de religare, que é o verdadeiro sentido da proposta, né? É você ter numa instituição religiosa, seja ela qual for, um portal de conexão com o sagrado e não um instrumento de manipulação. Que você seja verdadeiramente um seguidor, se você quer ser, de qualquer ordem que seja, mas que você seja um seguidor por livre-arbítrio. Exatamente. E não por controle mental. Não porque você está sendo manipulado, seja pela mídia, pelos efeitos especiais, né? Como você falou aqui no estúdio de Artifilmes, a gente está aqui com luz, com câmeras, claro, para ficar até mais bonito do que a pessoa é na vida real. Não tem filtro não, tá? Mas a luz dá uma melhorada na pele. Claro, né? Então, assim, que a gente verdadeiramente compreenda esse processo midiático, para que esse processo midiático ele se torne um processo de libertação na cabeça das pessoas. Exatamente. Né? Então, para encerrar, infelizmente, né, que o nosso tempo está se esgotando, o que é que você pode deixar de conselho, Maurício, para os jovens, sobretudo aqueles que já nasceram na era da internet, né? A gente tem uma geração que não conhece a vida sem internet, né? O que você deixaria de conselho para esses jovens dessa experiência entre mídia e religião? O que eles devem buscar para o autoaprimoramento deles? Eu acho que mídia é importante no sentido de você conhecer numa primeira aproximação, enfim, numa busca de referências, etc. e tal. Mas o conselho é viver, né? A pandemia me fez fazer pães. Então eu comecei a fazer pão. E aí eu comecei a perceber que, cara, o pão que eu compro na padaria tem sempre o mesmo gosto, né? Então eu faço um pãozinho francês, ele é pequenininho, mas ele é pesado, da padaria grande, é leve. Só que meu pão fica bom uma semana. O pão da padaria, no dia seguinte está duro. Olha! Né? Então assim, o que acontece ali? Né? O que acontece? Por que o pão da padaria é grande? Porque se você olhar os ingredientes, tem brolamato de metil não sei o quê, não sei o quê, aquelas coisas todas que fazem o pão crescer. Por que é importante o pão crescer? Porque você está numa cultura de olhar para aquilo que é grande, não para aquilo que é pequeno. O cara tem 1 milhão de seguidores, então ele é bom. É bom, exato. Aquele terreiro nem site tem direito. Só tem 10 metros da corrente, não deve ser bom não. Bom mesmo é aquele que é grandão. Percebe o que ele está falando? Sim. Então assim, o pão grande, ele atende ao que você quer. A casquinha é crocante e ele é grande. Olha que pãozão, sai fumacinha, aquela coisa toda. Só que você esquece que para o padeiro, o pão, ele é grande, mas ele tem pouca farinha, por isso que ele é leve. O padeiro te vende a quantidade de farinha, não o tamanho do pão. Olha. Porque se tiver menos farinha, ele faz mais pães com a mesma farinha. E ele vende mais. Então, quanto mais o pão crescer, melhor. Ele que fique leve. E junto com isso, perde o sabor. Então, você quer comer pão? Vai comer o pão de verdade. Não vai comer o pão inflado. Isso vale para o terreiro. Simples assim, entendeu? Quer aprender? Procura essência. Procura o que é de verdade. E ponto final. Mas eu não gostei, vai para outro. Mas enfim, quer dizer, veja, antes de ir para outro, veja se o problema está com você também, entendeu? Sim. Mas assim, eu acredito que cada um tem seu lugar. Sim. Né? Não é à toa que eu me abalo até a Tenda da Piedade saindo de São Paulo. E eu não sou nada. Tem gente que sai da Bahia, tem gente que sai da Bolívia, que é trabalhador da casa. Vem com menos frequência e tal, mas é assim. Sim. Quer dizer, às vezes, os guias falam, eu também falo,
Às vezes aquele que mora na mesma cidade tem mais dificuldade para estar lá do que eu que saio de São Paulo, né? Mas antes de você falar não para o lugar, veja se o problema não está com você também, né? Então tem que entender a natureza do problema, a natureza do que você está buscando. Então, assim, se você busca um guia que bata no pé, eu tenho um guia porque eu sonhei com ele, então eu vou incorporar, o guia vai bater, vai dançar, vai acontecer, cara. Usa capa, cartola, tem todos os aparatos também de Entende? espetacularização. Então, o que você está buscando? É isso que você está buscando? Entendeu? Quer dizer, então assim, não tem religião no mundo que não esteja aí para tornar o mundo melhor. Percebe? Então, se a religião, se você está saindo do terreiro porque o terreiro te falou não, talvez quem esteja errado é você também, entendeu? A vida vai te falar muitos não. A vida vai falar não, né? Então, assim, tem que ver, é isso, o terreiro vai te fazer melhor, né? Aquele vídeo da internet vai te fazer melhor? Ah, não, vai porque eu vou fazer uma magia. Cada um semeia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, semeia o que quer, mas colhe o que planta. Então, assim, se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta amor, você vai colher amor. Então, eu acho que é isso, assim, eu resumiria a coisa por aí, né? Se você planta compartilhar conhecimento, você vai receber conhecimento, né? Se você planta verdade única, alguma outra verdade única vai acabar com você também. Então é isso, enfim. Enfim, gratidão imensa, que possamos semear com responsabilidade, entendendo que a colheita é nossa e que ninguém vai poder colher aquilo que você plantou, né? Acho que essa é a grande experiência na vida. Muito obrigada, Maurício, mais uma vez. Obrigada a você por estar conosco até o final. Um beijo no seu coração. Não deixe de comentar aqui tudo que você sentiu sobre esse processo, contar suas experiências, compartilhar, né? Quero agradecer mais uma vez a produção da TIFF Filmes, que está aqui conosco, esse estúdio maravilhoso, trazendo qualidade técnica para você. E que você possa compartilhar com pessoas que precisam abrir os olhos e despertar a consciência para entender o que a mídia faz conosco. Gratidão imensa, um beijo no seu coração. Eu sou Carol Bandeira e até o próximo episódio do podcast da Tribo de Luz. Um beijo. Tchau, tchau.